Mas eu queria começar, para quem não assistiu, assim, bem passo a passo mesmo, queria que você explicasse o que se trata a fraude no INSS, por que estourou agora no governo Lula e em que pé a gente está com essa questão do INSS nesse momento, cara. César, é muito importante porque, assim, não tem assunto que está trazendo mais desinformação no momento do que esse, né? Essa história do INSS. Então tem 6 bilhões, 90 bilhões, todo mundo já vai fazendo soma e dizendo que esse é dinheiro roubado, e não tem nada a ver. Desde o início essa informação está errada. É importante as pessoas entenderem do princípio mesmo. Sabe quando aquele aposentado está lá na fila do INSS para resolver um problema, ou está na fila do banco, e ele é abordado por uma pessoa, e essa pessoa muitas vezes oferece para ele um crédito consignado, ou oferece, você quer ficar sócio do nosso sindicato, você vai ter uma colônia de férias para você viajar, você vai ter desconto na farmácia, você vai ter desconto no plano de saúde, se você ficar sócio da nossa associação. Essas pessoas que fazem essa abordagem na rua, elas são de empresas. E essas empresas são especializadas em captação de clientes. Elas são contratadas pelas associações e sindicatos, que é a primeira perna, vamos dizer assim, dessa fraude. E essas mesmas empresas também são contratadas pelos bancos para captar clientes de crédito consignado. E aí, eu vou até passar umas informações assim, em primeira mão, que eu consegui apurar agorinha há pouco sobre isso, porque você vê como que esse assunto está de cabeça para baixo. A informação foi divulgada pela Globo News. E o que foi dito lá pela Daniela Lima? Que em 2023, 35 mil pessoas procuraram o canal de reclamação do INSS para dizer, olha, caiu uma grana aqui na minha conta de um empréstimo que eu não pedi. Me colocaram em algum crédito aí que eu não devo. Eu não quero esse dinheiro, devolve esse dinheiro, porque depois eu não quero ficar pagando prestação, pagando juros, eu não pedi esse dinheiro. 35 mil pessoas. Né? E depois ela complementa com a informação total do número de créditos consignados que foram feitos no Brasil. Ou seja, está incluído aí todos os créditos consignados legais, que foram mesmo pedidos pelo aposentado. Que ele foi lá pedir a grana. Pede para ele, pede para o filho pede o nome do avô, do neto e tal. Você sabe que isso acontece. Então, 90 bilhões de reais é o volume total de dinheiro que todos os bancos que trabalham com consignado no INSS emprestaram para aposentados em 2023. Isso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro desviado. Nada a ver. Não se sabe até agora quantos desses empréstimos consignados foram autorizados ou não foram autorizados. Há um sinal de que existe uma quantidade de empréstimos não autorizados. Por quê? Porque 35 mil pessoas procuraram os canais para reclamar. Agora, olha só como essa informação está distorcida. Eu fui puxar os dados de 2021 e 2022. Por quê? 35 mil pessoas reclamando é muito ou é pouco? A gente precisa entender esse contexto. Né? E olha que curioso, 2021 está na tela aqui na minha frente. 2021 foram 110 mil reclamações. 110 mil. 3 vezes mais do que o número de reclamações de 2023. Em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, foram 57.874 reclamações. Ou seja, caiu mais ou menos pela metade, mas ainda assim o número é maior do que o número de 2023. Então, veja bem, o número de aposentados que está reclamando, que estão enfiando crédito consignado nele sem ele pedir, está caindo ano a ano. Então, não existe uma explosão de descobrir uma fraude, uma explosão de créditos indevidos. Ao contrário, está diminuindo. O número de 2023 é 1/3 do número de 2021 de pessoas que procuraram o canal oficial do INSS para reclamar. Então, assim, e aí o mais importante é, esta história de agora, desse crédito consignado, é uma segunda perna dessa investigação que nós já conhecemos, que falava a respeito das mensalidades associativas. Então, assim, a investigação descobriu 2 coisas. E agora a gente acabou de descobrir a segunda, porque a imprensa começou a divulgar. A primeira é que os sindicatos e associações fraudavam
Eu colocava lá o nome do aposentado como sócio, sem o aposentado muitas vezes nem conhecer a entidade. E agora a gente descobriu que as mesmas empresas, aquelas que captam o cliente, que ficam lá abordando o aposentado na fila, essas mesmas empresas também estavam inventando créditos consignados, enfiando gente que não pediu. Então, o esquema de corrupção está nessas empresas. Essas empresas corrompem funcionários públicos, para esses funcionários públicos fazerem vista grossa aos sistemas de controle. A gente descobriu, por exemplo, na primeira fase da operação, a gente descobriu que tinha 6 funcionários do INSS com algum tipo de envolvimento ou negligência. Agora, a gente descobriu que a Dataprev também tinha funcionários que estavam facilitando. Por quê? Porque o sistema de biometria, que é o sistema que é obrigatório para você verificar se a pessoa pediu mesmo o empréstimo ou não, esse sistema não estava barrando o empréstimo falso. Cadê a biometria do cara que não pediu? Não está no sistema. Então, como é que a Dataprev autorizou? Alguém deixou passar. Então, agora a investigação também está dentro... E assim, atrás de funcionários de carreira. A gente não está falando de gente de governo. O ministro, o secretário, o sujeito que o Lula nomeou. Não, a gente está falando de funcionários de carreira, que ocupam cargos importantes, cargos de alta responsabilidade, e que, por negligência, por incompetência, ou em alguns casos por corrupção mesmo, por roubalheira, estavam permitindo que empresas roubassem por meio dessas entidades. E aí, mais uma informação que eu te dou em primeira mão. Em 2022, eram 700 e poucas empresas que faziam esse tipo de trabalho de captação de clientes, tanto para os sindicatos quanto para os bancos. Em 2023, como elas foram credenciadas 10 associações, dessas que estão sendo investigadas foram credenciadas em 2022, o que essas associações fizeram? Saíram contratando empresas de captação. O número dobrou para 2023. São mais de 1.500 empresas especializadas em ir na casa do aposentado ou ir na fila do banco oferecer empréstimo para ele. E muitas vezes inventar o empréstimo. Eles compram um banco de dados, tem lá o nome do aposentado, tem lá o número do CPF do aposentado, tem todos os dados dele do INSS. Ele vai lá, preenche um formulário de empréstimo e faz o empréstimo em nome do aposentado. Não é que ele quer, nesse caso, inclusive, assim, ele não está roubando o dinheiro do aposentado. O aposentado recebe o dinheiro na conta dele. Cai lá o empréstimo. Só que ele não pediu. O banco, você sabe como é que é. Ele empresta 100, mas ele te cobra 150, 200, né, em parcelas. E é com isso que o banco ganhava, com o juro que ele cobrava. Mas, assim, o dinheiro não era roubado do aposentado. O aposentado recebia o dinheiro na sua conta como um empréstimo que ele não queria. Se ele não fizesse nada, passava. Se ele reclamasse, e muita gente reclamou, tem ação na justiça e tudo, esses empréstimos foram cancelados. Mas o fato é que a grande maioria, a esmagadora maioria desses empréstimos consignados foram mesmo feitos por algum aposentado que foi lá, pediu, assinou, tirou foto corrigida aqui do lado da cara, mandou para o sistema. Não é fraudulento. Para você ter uma ideia, em 2022 foram 78 bilhões de reais em créditos consignados. Em 2023, esse número está todo mundo falando, 90 bilhões. Não foi um escândalo de crescimento. Você tem lá a inflação, o crescimento da economia. A gente teve um aumento de 2 anos na taxa de vida do brasileiro de 2022 para 2023. E isso significa mais aposentados vivos e fazendo em créditos consignados. Então, assim, já tem um crescimento natural, que aumenta o número de pessoas que estão buscando, e pode ser que tenha tido um crescimento também em razão de algumas fraudes, mas assim, o número é ridiculamente pequeno na comparação com o ano anterior. Então não existe uma anormalidade. Nossa, 90 bilhões, que absurdo. Isso não existe. Até o presente momento, ninguém sabe quantos créditos consignados são verdadeiros e quantos são falsos. 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ninguém sabe. Certo. Tá? A mesma coisa acontece com as mensalidades das associações. Até o momento, ninguém sabe quantas são fraudulentas ou não. Então, assim, perfeita a tua explicação. Para efeito de síntese, tá, gente? Para que vocês entendam. Essa questão que a gente está trabalhando aqui com o Ricardo, que deu uma explicação poderosíssima, com dados
e pesquisas, que é a primeira vez que eu, particularmente, que estou acompanhando o caso, também escuto, é que é o seguinte, vamos separar assim, Ricardo, não sei se você acha que esse é o mais adequado, você me corrija se você achar que não é. Mas existe o caso do INSS e que existem duas vertentes centrais. Até aqui a gente estava falando de desconto na folha de pagamento de pensionistas e aposentados por conta desse tipo de coisa de associação, de que o cara vai ter um determinado tipo de benefício e ele se associa a uma determinada entidade, e aí existe um desconto que está sendo feito de forma indevida na folha de pagamento dos pensionistas e dos nossos aposentados. Tá? Essa é uma coisa. Outra coisa que o Ricardo acaba de explicar para a gente é essa questão do crédito consignado. Tá? E